vez, Pai querido, dando inicialmente, novamente, Senhor, esse trabalho aqui nessa manhã. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Receba, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa manhã, Pai querido. Peço também, Senhor, que venha falar conosco por meio da Tua palavra daqui a pouco a ser ministrada, Pai amado. Venha abençoar, que o Senhor seja entronizado em meio aos louvores, que o Espírito Santo de Deus nesse momento já começa a agir em nosso meio e fazer a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas. É que eu te peço, oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor a todos, amém. Na presença do Senhor, a liberdade de adoração, amém. Nós podemos pular, dançar, gritar, em total adoração ao nosso Deus, amém. Vem aqui, jovens, vem aqui pra frente, pra gente começar esse louvor, amém. Vamos lá, pessoal. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Sobre mim, e no deserto me encontrar, viva secado por egípcios e por faraó, e no impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Aleluia! Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei com alegria. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar. Me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu pulo. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei.
isso eu grito, grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Jesus, o Filho do Deus vivo, está aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As palmas. Era chegada ao reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado. Com as palmas. Ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem disse que tu és o quê? Um profeta, um agitador qualquer. Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, ungido de Deus. E quem Ele é? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está bem forte. Tu és o Cristo, vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. E o Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. E o teu Espírito revela, teu Espírito me revela quem tu és. O quê? Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, sua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual. Tu és o Cristo, só os jovens. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, igual não há. Ninguém é como tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. O Santo Espírito de Deus está aqui neste lugar, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome dele, aleluia.
Jesus. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Diga isso. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para
Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Lembre-se que não só são 4 dias que você precisa estar aqui voltada para o Espírito Santo de Deus. Não só apenas 4 dias, eu não preciso esperar o ano, então não vai chegar 4 dias para vir entregar minha adoração a Deus. A adoração ao Senhor, ela é constante, aonde você estiver. Seja na sua casa, seja na escola, seja no seu trabalho. É ali que você tem que entregar a sua adoração. No seu quarto, na sua intimidade com Cristo. E quando Ele vem até você, Ele precisa encontrar a porta aberta para Ele começar a operar e agir. Ele precisa encontrar a porta escancarada para Ele agir. Para que você seja completamente cheio do Espírito Santo, a sua porta precisa estar aberta. Porque aí quando Ele vem, Ele derrama sobre você até transbordar. Nosso amigo Santo Espírito, Declara. venha aquecer os corações.
Feche os teus olhos aí. Fecha o olho. Todo mundo com os olhos fechados. Continua aí. Vocês podem continuar. Faz de novo. Faz de novo. Todo mundo com o olho fechado. Todo mundo com o olho fechado. Todos com os olhos fechados. Só um pouquinho, gente. Todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Tudo bem, eu sou bonita, vocês querem ficar me olhando, mas depois vocês olham. Fecha os olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Obrigado pela Tua presença. Nós Te damos agora a nossa atenção, um pouquinho mais da nossa atenção ao Espírito Santo. Quero que você continue com os olhos fechados. Se você fala em línguas, quero que você comece a falar em línguas agora. Cante em línguas, faça isso em línguas. Se você recebeu o dom de línguas, fale em línguas agora. Vai falando em línguas, vai cantando em línguas. Você não precisa sentir nada. Você precisa ter convicção que o Espírito de Deus habita em você, que você tem o dom e que Ele te deu o dom para você usar. E se você não tem o dom de línguas, hoje o Espírito Santo vai te dar. Começa a pedir: Espírito Santo, me toca. Espírito Santo, eu te amo. Meu amigo, meu amado. Você que não fala em línguas, você fala em português. Os que falam em línguas, só falam em línguas agora. Tens liberdade, Espírito de Deus. Tens liberdade, Espírito Santo. Flui, Rio de Deus. Flui, Rio de Deus, hoje aqui. Flui neste lugar. Você pode ir mais profundo. Esse rio de vida está dentro de você, está aí dentro do teu interior. Aquele que bebe de Jesus, rios de águas vivas flui do seu interior. Te honramos, Espírito Santo. Te honramos, Espírito de Deus. Te amamos, Espírito Santo. Amamos Tua presença. Amamos quem Tu és. Manifesta-te aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Manifesta-te aqui. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus.
Espírito Santo. Nós precisamos aprender a fazer isso, né? Toda vez eu faço esse exercício com vocês. Glória a Deus, vocês estão fluindo. Vocês estão fluindo. Obrigado, Jesus. Que coisa linda, que privilégio. Adorar junto com os meus irmãos em crescimento, em tua presença. Oh. O Espírito de Deus está aqui, Ele está se movendo neste lugar. E falei com a Leninha ali, minha amiga intercessora que veio comigo. Eu falei, uau, estava precisando de uma confirmação. Mais uma confirmação. Quando eles começaram, falei, nosso amigo. Falei, uau, obrigado, Espírito Santo. Queria falar sobre ele um pouco hoje. E a gente precisa começar a elevar o nosso nível de relacionamento com Deus. Deus Espírito. Entendendo que o Espírito Santo não é só uma força ou só o poder, mas é um Deus presente, um Deus que está na terra, um Deus que está habitando em nós. E a gente precisa ter esse contato com o Espírito Santo, caminhar com Ele todo o tempo. Evidências é o nome o tema do acampamento. Pastor Ricardo. Já abandonou o posto? Coisa linda. E aí, evidências, né? Em Romanos 12, vocês devem ter estudado bastante sobre isso esses dias aqui. Já estudaram tudo que tinha que estudar nesse texto? Mas eu vou falar rapidamente sobre ele. E a proposta é onde nós vamos chegar com tudo isso. Com essa transformação da nossa mente. Essa transformação do nosso andar, do nosso falar. E como nós vamos viver isso. Principalmente nesses últimos dias, nessa terra. Do jeito que as coisas andam. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus conosco. Se nós não nos aprofundarmos nele. Se nós não agarrarmos no Espírito Santo. Nós não vamos conseguir. A igreja brasileira, mais do que nunca, precisa do Espírito Santo de Deus. Se movendo em nosso meio. Lado a lado ali, mais do que nunca. A igreja onde o Espírito Santo de Deus não está é uma igreja morta. Não, André, mas ele está. Jesus enviou, sim. Mas onde ele é ignorado, onde ele é entristecido, onde ele é apagado. Vocês já leram isso na Bíblia? Não entristeceis o Espírito, não apague o Espírito, mas enchei-vos o Espírito. Então, quando a gente ignora, a gente caminha sem Ele, nós estamos, de fato, caminhando a morte espiritual. A morte espiritual. Nós precisamos, mais do que nunca, andar com o Espírito Santo em todo tempo. Clamar por Ele. Não só cantar nosso amigo Santo Espírito, cantando lâmpada, mas verdadeiramente entendendo que Ele é nosso amigo, que Ele está conosco, mas que Ele, acima de tudo, é Deus. O Espírito Santo é Deus. E aí as evidências virão. Você conhece alguém que você fala, meu, aquele camarada anda com Deus. Eu brinco com a galera lá, esse é crente. Esse está desviado. Aí eles dão risada. Eu não voltei com essas atividades com os jovens lá ainda esse ano. A gente vai voltar no próximo sábado. Eles estão, e aí, vamos voltar. Eu falei, vocês estão orando por mim? Eu estou desviada. Eles morrem de rir, né? A gente brinca assim. Mas a gente precisa se unir, vamos juntar as brasas e vamos nos fortalecer. Para os dias que você estiver sozinho, o dia que você não tiver um acampamento, o dia que você não tiver um culto forte. Já viram aqueles cultos fortes? Quem já foi num culto forte? Quem já foi num culto fraco? 3 só? Eu tenho ido em muitos cultos fracos. Ruim, gente, demais. Comecei de novo com essa conversa. Na outra vez eu desabafei, hoje de novo. Uns cultos ruins, sem Jesus, sem presença. A minha mãe fala, mãe, e aí, como foi o culto? Ela, menino,
Chegou uma hora que eu fiquei assim, Jesus, onde o Senhor está? Cadê você, Jesus? O culto foi bom, foi, mas sem Jesus não dá, né? E infelizmente a gente tem se acostumado com isso, a entrar e sair de ambientes onde nós falamos que nos reunimos para cultuar o Senhor, mas na verdade oferecemos culto a nós mesmos. Começou, né? Oferecemos cultos a nós mesmos. Ah, eu gosto dessa música, eu gosto dessa palavra, eu gosto daquele irmão que canta assim, que prega assado, que toca assado. Então hoje eu vou, hoje o culto vai ser forte, vai ser bom, né? Aí eu canto 2 músicas agitadas, 2 lentas. Não, é 2 músicas de celebração e 2 de adoração. Vocês não falam isso não, né? Muda isso, gente, essa nomenclatura. Eu sei que não é essa a intenção, mas muda essa nomenclatura. 2 de celebração e 2 de adoração. Eu falo, mas as 2 de celebração não era adoração? O que aconteceu? Tudo é adoração, né? Então eu falo 2 lentas, 2 agitadas, dá 3 palminhas, derrama 2 gotinhas de lágrima. Aquelas bem chique para não estragar o botox, né? E vai embora com uma palavra onde você ouve, né? Você é a última Coca-Cola do deserto. Você pode, você é vencedor. Você vai herdar todas as promessas. E aí você sai feliz. Nossa, hoje o culto foi para mim. De verdade, foi para você. Mas na hora que você vira a esquina, que a promessa não acontece, que a vitória não vem, que a prosperidade não vem, a prosperidade que você almeja, que o dinheiro não cai na sua conta, que o calo aperta, que alguém fica doente, que alguém morre, que você orou para não morrer, morreu. E aí? Será que esse culto te fortaleceu mesmo? Ou só massageou sua alma, o seu ego ali naquele momento? Agora, quando você vem e oferece, entrega tudo ao Senhor verdadeiramente, você vira a esquina, aconteça o que acontecer, você tem o Senhor. Você tem tudo, você permanece com Ele. E isso é uma igreja que vai caminhar para a maturidade de relacionamento com Deus. Ah, Déia, mas tem uma garotada aí, daí? Eu já falei que vocês não são doidos, né? Acho que na primeira vez que eu vim eu falei sobre isso. Vocês já sabem. Eu tinha a idade de vocês e já participava de um monte de coisa desde pequeno. Céu na terra, é aquela glória. E estou aqui caminhando. Entendi e aprendi muito. Então é desde agora que você aprende. Agora que você é fundamentado, fortalecido. Para quando você tiver 30, 40, 50, você permanecer. Senão não aguenta não. Eu estou falando de uma jornada, gente. Essa cara de 15 anos aqui, eu tenho 46 anos. 46 anos, eu falo que eu tenho pelo menos uns 35 de ministério. Então a jornada com Jesus não é brincadeira não. Então para a gente permanecer, a gente precisa realmente estar caminhando com o Senhor, em maturidade com Deus, em relacionamento com Deus ali. Então a gente já viu, eu já passei, a gente já viu vários avivamentos acontecendo no Brasil. Quem aqui já viu algum avivamento acontecendo no Brasil? Que participou? Levanta a mão. Gente, vocês que têm 40, não finge que não viu. Onde vocês estavam? Vocês perderam essas ondas? Misericórdia. Vocês vão viver avivamento no Brasil em 95. Muito longe, né? 98. 2000. Gente, 2001, 2002, 2003, 2004. Ninguém viu isso no Brasil? Vocês estavam tudo desviados nessa época? Aí a gente está colhendo vocês agora. Jesus, então por que vocês estão cantando Faz de Novo? A gente precisa. Se você está pedindo Faz de Novo, é algo que você viu, é algo que você viveu, experimentou, certo? Para mim, para minha família, tá, é forte essa canção. A gente fala Faz de Novo, a gente lembra daquilo que o Senhor fez em nosso meio, fez na nossa nação. E a gente tem muita saudade. Entretanto, sabemos que Deus tem algo maior e novo para a gente. Mas a gente precisa entrar nisso, não ficar lá no saudosismo. Vamos avançar. Mas nós vivemos coisas extraordinárias. Extraordinária. Culto não tinha começo, meio e fim. Não sei se vocês conseguem mensurar isso. Culto não tinha começo, meio e fim. Não tinha. A gente chegava na igreja, sei lá, vamos ensaiar 3 da tarde para o culto às 7. Não era ensaiar 6 horas para o culto às 7 não, tá? Misericórdia, isso não existe aqui, né? Lá na igreja de vocês não, né?
Desconfiada essa cara aqui. Não, gente. A gente já ensaiava no meio de semana e 3 horas da tarde a gente chegava para ensaiar, passar som e ali. Para fazer ajustes, porque a gente gasta tempo orando. No dia do culto a gente não ensaia, misericórdia, é antes. Aí chegava lá, 3 horas, Jesus já estava lá esperando a gente. Dava 7 horas, a gente não conseguia falar, boa noite, queridos, a paz do Senhor, shalom, vamos começar o culto. Não dava. Jesus já se manifestava, as pessoas já caíam lá na porta da igreja, os milagres já começavam a acontecer ali, cura, libertação, salvação, vida. As pessoas passavam na porta da igreja assim, ó, subindo para outros eventos que tinha na avenida, né? Não conseguia chegar lá, eles caíam na porta da igreja, desesperados, chorando, diácono, e eu não sei, a hora que eu pisei nessa calçada, algo aconteceu dentro de mim. Eu não estou aqui contando história para vocês. Deus tem misericórdia da minha vida. Eu vim aqui aumentar ou contar mentira. Nós fizemos coisas extraordinárias. Então, quando nós vemos hoje, muitas vezes, alguns momentos, algumas situações na igreja, para a gente está vivendo uma decadência espiritual. Então, como você vai ter evidências de uma decadência? É evidente. Agora, evidências do Espírito, precisa estar viva essa igreja. Entende? E aí não pregava, aí não tinha aviso, aí, gente, pensa numa bagunça santa. Porque o Espírito Santo tomava conta. Aí não tinha banda, ninguém tocava, ninguém cantava. Aquele banzé, tentava tocar alguma coisa, caía violão, caía bateria. Deixa aí, irmão, não tem o que fazer, se o Espírito Santo estava se movendo. Mas Deus estava varrendo a nossa nação, e nós estávamos simplesmente, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Entende? Agora, tudo isso por quê? Porque algo ardia e queimava dentro de nós. Daí tem uma fórmula, tem como fazer isso? Não existe. É quando Deus quiser, na hora que Ele quiser, do jeito dele. Ele quis fazer isso. E na hora que Ele quiser, Ele faz de novo. O que o Senhor precisa, o que nós precisamos é estar prontos, com o coração ardendo, queimando, para quando o Senhor resolver se manifestar mais uma vez na nossa nação, você não fique de fora. Quantos aqui tem pelo menos 20 anos de convertido? Levanta a mão bem alto. A onda passou, vocês não viram? Você viu? E porque eu perguntei, não levantou a mão? Perdão, eu não vi. Quem mais que viu? Glória a Deus, vocês viram? Eu estou falando besteira? Eu preciso de testemunha, gente. Milagres. Milagres. Deus fez coisas extraordinárias. Tudo isso para quê? Para salvação, para povoar o céu. A glória de Deus na terra é para a igreja se manifestar com poder, com ousadia, autoridade, para trazer vidas para Cristo, para o pecador se arrepender. Entende? E a gente trata o pecador como o cara que está lá na rua. Ele já é mesmo, ele já está em trevas, ele está no mundo. Agora o grande problema é, quando nós vamos nos arrepender? Como igreja. Quantos têm visto aí uma série de escândalos estourando nas redes sociais? De igrejas, pastores em pecado. Vocês estão vendo isso? Líderes. Eu estava indignada esses dias com isso lá, no sentido assim, Deus, tem misericórdia de mim, não me deixe cair. Nenhum de nós está livre de cair, tá bom? A grande questão é, o camarada está na prática do pecado, sem um pingo de temor. Irmão, eu peco. Quem que não peca? Levanta a mão. Se você não peca, não sei, porque Deus não te levou ainda. A gente peca. Entende? Mas, cara, você está pecando, você está contaminando a obra de Deus, você está contaminando os filhos de Deus, e você permanece ali com a pose, tocando, cantando, ministrando, pregando, até Deus vir te expor. Alguém te pega no pulo, você passa uma vergonha. Aí agora com a internet fica esse horror aí, e aí vacina as pessoas contra o evangelho. Não é só a cara da pessoa que estava desse jeito, mas é o nome de Jesus ser envergonhado, vacinando as pessoas contra o evangelho de Cristo. Uma igreja que está vivendo banhada pelo Espírito Santo de Deus tem temor no coração dela. E ali gera o quê? Arrependimento, confissão de pecados. O que nós víamos naquela época onde Deus estava se movendo era o quê? Você entrava no culto, tinha pecado, as pessoas faziam questão de procurar líder para confessar pecado e pedir perdão.
A igreja que eu congrego hoje, teve época que os líderes, pastores, pegavam o microfone e ia lá na frente. Eu pequei. E confessava e caía ali de joelhos arrependido. E nós fazíamos o quê? Tá vendo? Pecador não. A gente caía em prantos e arrependimento junto com eles. É isso que um avivamento faz. Essas são as evidências de um avivamento. O verdadeiro arrependimento. Não é 2 gritos, 2 aleluia, 2 gotinhas de lágrima. E aí sai daqui, a sua vida não é transformada. Não, nada mudou. Ah, então o que eu vivi não é real? É real. É real. Saul foi ungido. Saul profetizou. Saul recebeu a unção de Deus. Era falso tudo aquilo? Não, era real. Mas ele escolheu permanecer no pecado. Ele permaneceu, ele escolheu endurecer o coração. Ele preferiu, ele escolheu permanecer no orgulho, na independência de Deus. Ele não foi ungido uma vez? Foi. Davi foi ungido, certo? Deus escolheu Davi. Beleza? Tudo certo? Davi nunca mais pecou? Pecou, mas Davi tinha temor. Davi tinha arrependimento. Davi queimava, ardia pelo Senhor mais do que por ele mesmo. Ele cedia aos prazeres dele. Mas quando ele percebia que aquele prazer ia fazer com que ele perdesse o Senhor, ele entrava em desespero. Deus, me perdoa, restaura os ossos que tu esmagaste, restaura a alegria da salvação, não posso te perder, não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Esse é o desespero de Davi. Então, quando a gente permanece no pecado e a gente finge que não é com a gente, o espírito vai apagando, vai se afastando. Então, o avivamento, ele vai trazer essa renovação da mente. Precisa arder, precisa queimar. Amém? Romanos 12, 1 e 2, eu vou ler aqui e fala assim. Portanto, gente, eu fico fingindo que não preciso, mas eu preciso. Para perto. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Algumas versões falam culto racional. O 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já deve, não sei o que vocês ouviram aqui hoje, mas falar o que Deus colocou no meu coração já tem um tempo sobre esse primeiro versículo aí. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, espiritual. Aí o que a gente pega com esse texto e faz o que com ele? O culto racional é um culto desprovido de emoções. Música, celebração, bate palma. Hoje pode, antigamente não podia bater palma, que era do diabo. Aí bate palma. Amém, irmãos. Próxima música. Ordem e decência. Silêncio no recinto. A gente não vive mais isso. Vocês não, né? Mas a gente tem outro agravante. A gente não consegue fazer isso que nós fizemos aqui no final. Graças a Deus a gente conseguiu fazer. Vamos adorar mais um pouquinho? Fica quieto. Fecha o olho. Por que você tem dificuldade de fechar os olhos? Vocês viram quantas vezes eu falei, fecha os olhos. Aí eu olhava, um monte de gente de olho aberto, fecha os olhos. Um monte de gente de olho aberto, fecha os olhos. Você não quer perder nada. Você não quer perder o controle de nada. Você não consegue obedecer algo tão pequeno. Você não pensou isso? Você não manda em mim, não vou fechar meu olho. Eu acredito que não, né? Se eu quiser, eu não fecho. O olho é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sou dono de mim. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Mas viu a dificuldade? Porque nós queremos ter o controle de tudo. Obrigada. A gente quer ter o controle de tudo. A gente precisa ver o tempo inteiro aqui na terra, mas a gente não consegue fechar os olhos, olhar para dentro, ver o Espírito de Deus que está em nós e o que Ele está fazendo aqui dentro.
À medida que eu fui insistindo com você, com muito carinho. Eu fui carinhosa? Eu sou ruim, gente, às vezes. A Leninha sabe. A Leninha sabe que eu sou ruim. Fui boazinha? Fui insistindo, fui falar, gente, pelo amor de Deus, vocês não querem fechar o olho, eu vou fechar e vou embora, vocês ficam aí me olhando. Não. Vamos, gente. A partir do momento que quem conseguiu fazer isso e começou a perceber que tinha algo se movendo dentro de você, levanta a mão. Não foi melhor? Foi diferente? Faça isso sempre. A sua vida espiritual não depende de comandos de ninguém daqui. Se você não fizer isso, você não vai aguentar. Escuta o que eu estou te falando. Você vai esfriar, você vai desanimar, você vai morrer, você não vai aguentar. Então você precisa cultivar aquilo que Deus te deu. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Levanta as mãos bem alto. Todo mundo. Então cultive, fale com Ele. E se está longe, está difícil, fale com Ele também. Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo, estou desanimado, estou cansado, me ajuda. Aviva-me, Senhor. Peça ao Senhor para te avivar. A palavra avivar, o avivamento, ela tem a ver com os cristãos. O avivamento não é para o mundo. Vocês entendem isso? Sim ou não? O avivamento é uma palavra para nós cristãos. Porque avivar é fazer de novo algo que já foi aceso. Acender de novo. Fazer arder de novo. Então, se você já teve um encontro com o Senhor, você veio para a luz, você veio para o fogo, você veio para a presença. Então, o que acontece? Quando fala em avivar, é para nós. Na carta de Timóteo, Paulo fala, aviva o dom que há em ti. É você que cultiva, é você que zela. Eu falei aqui do dom de línguas. Nós ainda temos um misticismo muito difícil. Nós não, algumas igrejas, a gente não tem esse problema lá, graças a Deus, é a cultura da igreja também que a gente já vem implantando há muitos anos. Então a gente não tem dificuldade, irmãos, vamos orar em línguas agora. A igreja inteira já começa a falar em línguas e vamos fluindo até que Deus se manifesta. Canta em línguas. Os jovens, ela, gente, canta em línguas, a galera já começa, já vai. A gente vai ficar assim, ai, não senti, não tô sentindo nada, não tô com vontade de falar. Mas se você recebeu o dom, por que você não usa? É o único dom que é para nós mesmos. O dom de línguas só vai fazer bem para você, não faz para o irmão do lado. Vocês sabiam disso? Se eu falar em línguas, você vai ser edificado? Você vai ser fortalecido? Se eu ficar aqui falando em línguas com você, você vai ficar assim. E não vai fazer nada na vida dele. Vai fazer o quê? Na minha vida. Então é importante você falar para que você seja fortalecido. Por isso que eu fiz exercício com vocês. Fale em línguas um pouco aí. Começa a provocar o teu espírito. Aqui você pode colocar, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, vem sobre mim, Jesus, vem sobre mim. E aqui você fala em línguas. Você está orando com entendimento e em línguas. A palavra fala, cante com entendimento e cante cânticos espirituais. E aí você está ali, ó. Isso faz muita diferença, vai te fortalecer muito. Mas só vive isso quem está disposto a se expor, a se entregar ao Senhor. Não quer dizer que você vai viver 24 horas caído no chão, falando em língua. Você vai no banco, na maná. Não é isso, gente. A gente tem vida normal lá fora, tá bom? A gente vive lá fora. Eu vou pra academia todo dia, estou treinando só Jesus na causa. O povo fica me chamando de franga, mas eu sou uma franga, assumida. Pensa no desafio, gente. Já fiz de tudo aeróbico, mas musculação. Aí os médicos, não preciso, você fortalecer os músculos. Eu não quero, eu não gosto de pegar peso. 2 quilinhos, vou morrer. É sério. Aí agora a professora me obrigou a fazer 4 quilos. Gente, moça, 4 quilos. E eu vou morrer. É assim, mas vamos que vamos. Então precisa ser fortalecido, precisa ter disciplina, senão você não consegue. Você não avança. Então exercite o seu músculo espiritual. Seja responsável. E lá na academia eu não fico dando show não, gente. Eu reclamo muito dos pezinhos, claro, sempre. Eu vou pegar os 2 quilos para a personal. Nem pensa. Você não viu? Fecha o olho. É assim. Alguém está ali, né, te cutucando o tempo todo. E o dia que eles não estão?
Acabei de falar com a Leninha que eu recebi um treino novo no sábado passado, fiquei sem perna, mas deu certo. Reclamei, ele não, bora, fiz, tinha que fazer e tal. Na outra semana, o que eu fiz? Ele não tá aqui hoje, tá, menina que pega mais leve, vou dar o migué. Não, tem que ser responsável e maduro. Eu falei, não, aprendi um treino com o Léo, vou fazer. Tá evoluindo, hein? E peguei firme. Então a gente precisa começar a entender que as disciplinas espirituais são para isso. Entende? Agora eu vou ficar lá na academia, Ramanaya, não. Entretanto, outro dia a professora do funcional, eu vi que ela não estava bem na aula, estava muito atribulada, eu percebi isso. Chegou em casa, eu mandei mensagem para ela, não tem intimidade, a gente já comecei a fazer agora e tal. Eu falei, você está bem? Eu percebi que você não estava legal e tal. Aí ela desabafou comigo, contou os problemas. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, não sei se você acredita em Deus. Ela, eu já fui cristã uma vez, mas agora eu não estou tão assim. Aí a gente se manifesta, a gente começa a ficar sensível, a olhar para o outro e manifestar o que Deus está querendo fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Agora, se a gente fica só aqui com 2 chorinhos e depois vai embora e não manifesta nada, não tem evidência alguma, não tem transformação. E a gente fica conformado não só com o mundo, mas com o estado que a igreja está. Ou tá bonito do jeito que tá? Tá difícil, né? Então você precisa ser um agente que vai ser usado por Deus para transformar lugares, pessoas, ambientes. Porque você chegou cheio do poder de Deus, porque você está cultivando a sua vida espiritual em casa. Por quê? Porque você é alguém que é apaixonado por Jesus. Deixa eu ler uma coisa aqui muito legal que eu li num livro. Não vou lembrar o nome do livro agora, mas é um livro que fala de avivamento. E eu peguei deixa eu ver aqui. Acho que é o avivamento de Gales. Avivamento de Gales, que aconteceu em cerca de 1900, 1905. 904 a 905. Ouça com bastante atenção, não dorme. Era uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho, numa época em que não havia rádio nem televisão. Os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências. Entretanto, algo estava faltando nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com sua forma de transmissão. Tem alguma coisa parecida com hoje? Nisso aqui? Era tudo certo, tudo bonito e tal, tudo belezinha. Mas algo começou a ser transformado com relação a transmitir aquele culto. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa organizar melhor isso aqui. Não, irmã, não chora nesse vídeo porque vai ficar feio. Gente, eu já ouvi isso. As pessoas que choram muito e tal, a gente vai gravar um vídeo aqui da adoração. Não fica fazendo aquelas caretas aqui no vídeo, não, que não vai ficar bonito colocar na internet isso, né? Põe para trás essas pessoas. Gente, de verdade, eu fui num ambiente assim, que eu não acreditei. Eu falei, não, vocês estão querendo encenar a adoração? Era assim. E aí fica lá atrás, os que choram, né, para não ficar um vídeo feio. E aí começou a melhorar para apresentar, colocar no YouTube, sei lá onde que... Ai, Jesus, é misericórdia. Mas, como se o evangelho fosse um negócio bonito de ver, né? O evangelho é bonito, gente, no espírito. De ver, não é muito bonito, não. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação como forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações aperfeiçoadas, como uma obra de arte. E havia entoação de hinos no final. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante: a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas era um homem chamado John, não sei o que lá, que eu não sei falar. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar Deus por algo novo. A maior necessidade da nação hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual. Algo que acontece, algo que alcance as profundezas do coração. Essa era a mensagem que ele começou a escrever.
Se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a essa nação, ele concluiu: eu gostaria de dizer que precisamos de um avivamento. 3 semanas depois, ele morreu. De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser, pois faltava a paixão. A paixão é algo que queima, que arde. Essa foi a mensagem desse homem. E ele começou a falar: precisa um avivamento espiritual, precisa arder, precisa queimar, precisa haver uma falta de conformismo com a realidade que você está enfrentando hoje, espiritualmente. E aí se trata primeiro da sua vida espiritual. Eu estou inconformada. Eu estava ali de joelho, mas Jesus, o Senhor faz de novo. Eu não quero mais viver, tem misericórdia. Deus faz algo em mim, eu preciso. Eu sei que o Senhor tem mais. E você precisa clamar desesperadamente, queimando, ardendo por isso. Eu ia falar no começo, esqueci. Vou lembrando, vou falar. Acho que deu. Obrigada. Quem não tem ainda, eu trouxe os 3, tá bom? Seria legal se você tivesse os 3. E esse último fala de vivendo na presença de Deus. Aqui eu falo um pouco sobre essa indignação da gente se conformar com cultos vazios de Deus e caminhar da mesma forma. Você vai aprender e vai te ajudar, tá bom? Depois você pega aqui o livro para você aprender e estudar mais sobre isso. Mas nós precisamos começar a nos mover em paixão, precisa arder, precisa queimar. A irmã estava aqui no louvor, né? Vem para cá, vamos saltar, vamos pular. O povo com uma preguiça, uma canseirada. A gente está aqui desde sexta. O problema é seu. Deus merece. Você pagou para vir, o problema é seu. Você pagou, você veio, você pula, você grita, você rola no chão. Porque Deus é digno, Ele merece. Estou com sono, estou cansado, o problema é seu. Acorde e glorifique ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode encontrá-lo. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Porque dias piores virão. Os dias estão ruins? Sim ou não? Vai piorar. Eu não vou te falar que vai melhorar, que as promessas vão se cumprir, que você vai ser vitorioso. Não espere isso de mim. Você vai ser vitorioso em Cristo. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa promessa, Ele é a nossa herança, Ele é tudo que nós precisamos. Nós precisamos correr urgentemente para o Senhor e nos levantarmos como tochas verdadeiras do Senhor, crentes maduros, que vai suportar todas as coisas por Ele, na presença dEle, confiando no Senhor verdadeiramente, conhecendo as Escrituras, homens e mulheres que leem a Bíblia e caminham nela. A gente tem um grande problema, não leem a Bíblia. E tem um outro problema, o teólogo chato. Não, gente, os teólogos são uma bênção. Meus irmãos são teólogos, vocês sabem. São lindos. Amo, muito. É muito bom a gente estudar. Mas se torna o Zé chato, que não... frio, vazio, indiferente, arrogante. 2 extremos. O preguiçoso que não abre a Bíblia nem um reza braba. Pra quê? Uma galera, uma geração que não lê, que não estuda, que não pensa. Muda isso. A igreja precisa ser um povo inteligente, um povo que lê, um povo que estuda, um povo que arde por Jesus, pelo conhecimento dEle, pelas coisas dEle. Então vocês precisam se abrir. Só vai viver isso quem é apaixonado. E eu já falei, paixão não é algo passageiro quando se trata das coisas de Deus e da Bíblia. A paixão é no nível de paixão de Cristo. Qual que é a paixão de Cristo? Fiel até a morte e morte de cruz. Até o derramamento de sangue. É algo que não te deixa parar. É imparável, é algo que te move. Todo dia eu falo, Deus, cansei, já tá bom. Amém, próximo, passa para o próximo, vamos continuar. Mas é imparável. Tem um fogo que arde em meus ossos. Não me deixa parar. Os dias são maus, difíceis, mas o Senhor te faz prosseguir. Porque não se trata de mim, se trata do Senhor.
Tem gente hoje aqui que está assim, Deus, eu estou cansado, é o último, deu para mim. Não é isso que Deus tem para você. Você vai mais além, porque o fogo do Senhor vai te tomar de dentro para fora. Vai tirar o seu sono, te deixar desesperado, para que eles conheçam Cristo através de você. Vai te deixar desesperado, como eu falei, quando você for num culto ruim. Você cair lá de joelho, Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo, perdão porque não te honramos. Espírito Santo, perdão pela independência. Não te ouvimos, não te obedecemos mais. Desesperado pela palavra, pelas escrituras. Não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz aquilo. Não se move assim porque a palavra do Senhor diz assim, assim, assado. Vamos caminhar segundo a palavra. Mas está difícil, vem cá, eu te ajudo, me dá o braço. Vamos lá, avança. Eu não consigo jejuar, jejua assim. Vocês já viram falar de crente 20 anos na igreja que nunca fez um jejum de 24 horas? Não fala que é você. A galera aqui não tem nem 20, a maioria. 5 anos de crente, nunca fez jejum de 24 horas. 3 anos de crente. Não, daí eu vou passar mal. Não morre não. 3 dias. Tomando água, tranquilo, não morre. As meninas aí quando tá enlouquecida por dieta, fica sem comer. Ninguém consegue comer. Agora tá a febre do jejum intermitente. Todo mundo faz 18 horas sem comer, 20 horas sem comer. Mas vamos fazer um jejum? Não, vou passar mal. O povo que anda comigo sabe, vai fazer o jejum de 20. Eu tô pondo a Leninha ali, gente. Leninha disse desafiada, assim, a cada ano, a cada passo. Nossa, eu pensei que era fácil andar com você. Eu falei, a gente vai jejuar, tem que jejuar? Ué, pra quê? Pra crucificar minha carne, pra mostrar que eu sou mais espiritual do que você? Não. Pelo contrário, tem muita carnalidade que eu preciso morrer. Para que Jesus seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, para que o Espírito de Deus se mova em nosso meio. E muitas vezes a carnalidade tem tomado conta do povo de Deus. E se você fala, irmão, isso é carne. Eu escrevi isso ali no livro. Irmão, isso é carne. Ai, você se acha espiritual? Não, isso é carnalidade. E aí vem tomando conta, vem tomando conta. Então o problema não é o mundo. Somos nós que não estamos brilhando como deveríamos brilhar. Somos nós que não estamos sendo a luz como deveríamos ser. Vocês já viram pessoas que são cristãs aí fora dando mau testemunho e no final falam, ai, vou na igreja amanhã. Os ímpios em volta tipo, louco, vai na igreja desse jeito. Muita carnalidade, muita dureza. Então se posicione. Amém? Estou terminando para a gente orar, gente. Estou terminando o começo. Então o caminho é você ir até Jesus, beber dele, como eu falei aqui, você bebe de Jesus. Como que eu bebo de Jesus? Me relacionando com Jesus, falando com Jesus, andando com Jesus. Quando a gente fala aqui, irmão, fecha o olho um pouquinho, fechar, para você dar atenção para Jesus. Por isso que a gente fica falando, fecha o olho, porque a gente se distrai. Dê atenção para o Senhor, fica ali com ele um pouquinho, olha, aguça seus sentidos espirituais para ouvi-lo, para senti-lo. Aprende a se aquietar. Nossa geração, nós somos muito alienados. Tudo doido, tem que ser rápido, vamos. Estava conversando com uma amiga e eu falei, cara, você não deixava eu concluir um assunto, tão acelerado que você está. Nós estamos assim esses dias. Isso, aquilo outro, vamos de novo. Vai passando. E não para. A gente precisa começar a aprender a se aquietar. A prática da meditação na palavra. O silêncio. Quantos aqui conhecem pessoas que têm dificuldade com o silêncio? Levanta a mão. É você, né? Você mesmo, né? Tem algumas pessoas que ela tem dificuldade. Eu estava no ambiente outro dia, alguns irmãos, algumas pessoas. E aí, de repente, deu uns segundinhos assim de silêncio. Aí tem uma pessoa que ela tem muito problema com silêncio, não consegue. Aí começou, tipo, fazer assim, tipo, nada a ver. Eu falei, nossa, você percebeu que você tem problema com silêncio? Tem problema. Na igreja, então, não pode ter silêncio, não pode ter gap. Entre uma canção e outra não pode ter gap, não pode ter silêncio.
Alguém tem que falar alguma coisa, tem que ministrar alguma coisa, tem que dar, irmãos, não sei o que, pregar. Eu falo, não prega durante o louvor, já tem o pregador depois. Canta, meu irmão, canta. Acabou a canção, fica quieto. Deixa o povo respirar um pouco. Vamos para a próxima música, Jesus. Sente o rio. Às vezes o Espírito Santo está ali, ó, suave, você não consegue perceber que você está desesperado, querendo fazer na força do braço. Aí passa a brisa, você nem viu. A gente precisa aprender a se aquietar, ouvir o Senhor e obedecer. Ir até Jesus, beber dele. Jesus, eu quero beber de ti, me dá das tuas águas, me dá das tuas águas. Eu quero ser cheio de ti, eu preciso transbordar e deixar o rio que de Deus está dentro de você começar a fluir, transbordar. Verdadeiramente buscar se encher do Espírito. Efésios 5, 18 e 19 diz: e não vos embriagueis com vinho. Todo mundo conhece, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu ouvi o pastor, acho que foi Hernande Lopes, falando sobre esse texto de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Ele traz. A gente enfatiza a parte do cara não ficar bêbado, caído por aí, dando vexame na cachaça. É pecado, para com isso, irmão, para de ser cachaceiro, não é? Mas a gente não enfatiza enchei-vos do Espírito. Assim como é pecado a gente desobedecer, encher a cara, ficar caído por aí, passando vexame, também é pecado não se encher do Espírito e não buscar. Como assim? Porque está no mesmo texto, ó. Não fique bêbado. Por aí. Mas enchei-vos do Espírito. Aí a gente obedece a primeira parte. Não fica, não tem nenhum cachaceiro aqui não, né? Se é hoje, você vai ser liberto hoje. Não fica caindo por aí de bêbado, certo? Todo mundo obedece. Ah, mas enchei-vos do Espírito. Ah, tô cheia. Tá mesmo? O enchimento do Espírito, ele é constante. Eu achei fantástico quando ele trouxe essa analogia. Que a gente fala, enchei-vos do Espírito e tal, mas a gente não parou para pensar o nível que pode ser de irresponsabilidade, de pecado da nossa parte, de não buscar ser cheio do Espírito Santo. Ele já habita em nós temos o Espírito Santo, ele já veio, acabou. Mas o quanto eu tenho me sido cheia dele, fortalecida nele. Quanto eu tenho avivado o dom do Espírito presente, que é o Espírito Santo, em nós. Então você precisa buscar a sua responsabilidade. Leve isso muito, muito, muito a sério. O Espírito Santo, ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Onde o Espírito de Deus paira, se move, está ali gerando algo. O mover profético vai e não para. Depois disso que aconteceu, Deus falou o quê? Haja luz. E houve luz. Até hoje, você já ouviu falar que os cientistas estão descobrindo, apareceu mais uma estrela, apareceu mais uma estrela, apareceu mais uma estrela, tem uma nova estrela, tem uma nova estrela. Onde o Espírito de Deus está pairando, a palavra profética, a palavra de Deus é viva e não morre nunca. O Espírito Santo estava se movendo em todo o tempo ali. E a gente vai caminhando e você vai vendo o Espírito de Deus se movendo em toda a palavra. E depois a gente vai ver lá em Atos, no Novo Testamento, o Espírito de Deus se movendo. Paulo preocupado, vocês não receberam o Espírito ainda, receba. Pedro preocupado, vocês não receberam o Espírito Santo ainda, receba. E aí eles começam a ser ativados nos dons. Uma igreja avivada. Uma igreja que se move nos dons do Espírito. Mas tendo o Espírito com eles. E tem aqueles que se movem nos dons, mas não tem relacionamento com Jesus. O que acontece? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Já leram isso? Mestre, naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, curamos.
O que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. Aquele conhecer ali no grego é intimidade. Você não é do meu grupo. Você não é do meu quartinho. Os dons são irrevogáveis. Deus te dá o dom de cura, dom de profetizar, dom de línguas, dom de discernimento de espírito. Por aí vai os dons, Ele te dá. E Ele não vai tirar de você. Ah, o cara desviou, perdeu o dom de línguas. Não, tá lá. Ele parou de usar. E tem aqueles que estão dentro da igreja profetizando, falando em línguas, revelando, tendo visão, curando, mas não se relaciona com Deus. Também tá ruim. Você colocou a obra, o ministério, na frente do seu relacionamento com Deus. Você está fazendo a obra de Deus sem Deus. Não tive tempo de orar hoje. Irmão, larga então o ministério. Já falei isso da outra vez, né? Não tem problema. Tudo que te tira do seu relacionamento com Deus, deixa. Qual o sentido? Teve um período na minha igreja que eu saí de todos os ministérios. Fiquei 1 ano sem nenhum ministério. O pessoal surtou, subiram. Ah, que absurdo. Você vai esfriar. Eu falei, oxi, sou crente. Eu falei, não, o ministério está me atrapalhando de ficar com Jesus. E eles não entendiam, isso é louca. Eu falei, não, eu não quero saber de louvor. Deus me livre, isso está me atrapalhando, está me perturbando. Eu não quero saber de ministério de mulheres. Eu não quero saber de dar aula de adoração mais. Eu estou ficando louca e isso está me tirando de Deus. Parei. Gente, que paz. Gente, que glória. É verdade. Pronto, os pastores vão me matar. Você é capaz, não tem quem faça. Você ainda manda o povo sair. Não estou mandando ninguém sair. Melhor você ficar com Deus e exercer seu ministério. Mas eu precisei fazer isso. Estava no nível de ativismo, de loucura. Mas não parei. Saí de tudo. Acho que eu fiquei mais de 1 ano. Eu gostei. O louvor até hoje, sangue de Jesus tem poder. Mas é o que eu falei, gente. 36 anos de jornada. Cansa muito. É loucura. Não dá. Eu não tenho paciência de ensaiar 1 hora antes do culto. Chega de desabafo. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu parei, porque aquilo estava me tirando de Deus. Eu estava tendo crise de ansiedade nos ensaios. Eu ia dar aula, eu passava mal. Eu falei, cara, não está normal. Não estava conseguindo parar e gastar tempo mesmo com o Senhor. Tinha meus 5 minutos ali, minha meia horinha ali, que eu não sou doida. Tem um pouco de temor ainda. Mas eu não... Eu falei, cara, isso está me fazendo pecar. Eu saí murmurando, reclamando da galera, da igreja. Eu falei, cara, isso está me fazendo pecar, está me tirando de Deus. Eu vou gastar tempo com o Senhor, eu preciso parar com isso. Pronto, depois eu voltei saudável. Hoje com o juiz, eu fico brincando do louvor, né? Eu ajudo alguns dos teens lá com louvor, assim. Dou direções para eles. Brigo, né? Tá vendo que isso não vai dar certo? Tá vendo que essa guitarra tá desafinada? Pelo amor de Deus. Uma comédia. Dou risada. Eles estão cantando tudo errado, gente. Misericórdia. Tá surdo, vai estudar. Continuo ensinando, né? Com esse carinho, entendeu? Tá surdo, não tá vendo que resolve o teclado no sul e a guitarra no leste. Aí você acaba e fala, gente, vem cá, teclado e guitarra. Qual acorde vocês vão dar aqui? Decide. Aí fica bicudo comigo. Nem ligo. Você tá vendo? Vocês não têm juízo. Por isso que eu não voto pro louvor. Vocês são culpados. Eles morrem de rir. Mas eles têm crescido, têm aprendido. E a gente ensina. Mas tudo aquilo que começa a te afastar de Deus, meu irmão, que seja o ministério. Cai fora. Para que no final você não ouça. Eu não te conheço. Eu não lembro de você no quartinho comigo. Eu não lembro das suas lágrimas comigo. Eu não lembro do seu cheiro. Não sinto seu perfume. Eu tenho um sobrinho, Davi. Ele era menorzinho. Que a mãe dele saía, ou ele ia dormir na minha casa e tal. Ele falava, ai mãe, eu vou dormir com seu travesseiro. Por quê? Para eu não esquecer seu cheiro. A gente vai ficando tão longe, que a gente esquece o cheiro dele.
E pode ser que ele não reconheça teu cheiro no final. Não te conheço. Qual o seu perfume? Porque nós vamos ficando longe, mascarados no ativismo. E isso, gente, é muito sério. Pega muitos líderes, pastores. Cuidado. Muito cuidado, que você vai ter um desgaste físico terrível, um desgaste emocional terrível. Você vai parar no hospital, você vai para Tarja Preta, e Deus está falando assim, ó, não tá bonito não, não tô feliz. Eu não mandei você fazer desse jeito tudo isso. Divide as tarefas. Eu acho melhor você parar um pouco antes que eu te pare. Deus falou isso para minha mãe, né? Quase morreu. E ela, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus falou, não mandei você fazer isso. Você está destruindo com o templo o lugar onde eu habito, que era o corpo dela. Fazendo a obra, jejuando, ministrando, andando quilômetros e quilômetros a pé. E vamos, e jejum. Uma mulher de 1,60 pesou 45 quilos. Quase morre. Deus, os meus filhos, não, eu que vou cuidar deles. Enquanto você não parar com isso, você não vai ficar bem, eu vou levar você. Deus falou com ela. Aí entrou no processo de repaz. Não, Roberto, estava tudo certo. Entende? Você vai negligenciando daquilo que Deus tem te dado, do seu relacionamento com Ele, para fazer a obra, ou então você está fazendo relaxadamente, ou então você está, eu já sei como faz, aquela música é boa, aquela palavra é boa, vai dar certo. Sem se encher do Espírito, sem buscar a face do Senhor, sem estar verdadeiramente exposto à presença dEle, deixando vir para fora a sujeira que está aí dentro de nós, que só Ele faz isso conosco, para nos limpar, nos purificar e nos restaurar completamente. Então, nessa manhã eu quero te convidar a ter um tempo com o Espírito Santo, de verdade. Nós vamos orar por você, e aí no final a gente vai... Quem aqui não fala em línguas e quer falar e quer receber isso? Levanta a mão. Não fala em línguas e quer falar. Beleza. Vocês especificamente, depois de um tempo, quero que vocês venham para esse lado aqui. E a Leninha e eu, nós vamos orar por vocês. E se você crer, hoje, você sai daqui falando em línguas. E aí depois que você recebeu o dom, aí você guarda ele, não fala mais um ano inteiro, só o ano que vem no próximo acampamento, né? É isso? Não, você sai daqui falando agora, de noite, amanhã, domingo na sua igreja, no seu quarto segunda-feira, terça-feira na sua igreja, no seu quarto. Combinado? E quem já tem o dom de línguas, use. Comece a fazer isso. Depois me manda mensagem lá no Instagram. Daí eu comecei a falar em línguas todo dia. Está acontecendo algo comigo. Com você. Sério. Gente, eu não passo um dia sem falar em línguas. Eu estou lá na esteira, depois de toda aquela luta, tem que fazer o cardio, tá, gente? Jesus me dá força para terminar, que eu não estou aguentando. Sério, verdade. Eu vou passando assim, o fone de ouvido, estou falando alto, a academia inteira ouvindo. Eu estou ali. Eu pego o carro, estou falando em línguas. Coloco a adoração, estou sozinha no carro, vou falando em línguas. Estou lavando a louça, estou falando em línguas. Eu não passo um dia sem falar em línguas. Já faz anos isso. Como eu sou fortalecida. A ansiedade vem, o desespero vem, as agonias vêm desse último ano que Deus pegou, deu uma lapada boa na gente, levou meu velho, sem dó nem piedade, arrebentou com a gente. Eu tô, Jesus, não tem mais sentido, não aguento. Comece a ser fortalecida, comece a me levantar de novo. É isso. Minha irmã tendo crise de ansiedade, depressão, ficar ruim. Eu, vamos, levanta, cai no chão ruim. Eu, vamos, levanta, fala em línguas, começa a orar, começa a falar em línguas. Ela vai falar em línguas. Pronto, 5 minutos, tô bem. Tá aí o remédio. Então vamos nos levantar e nos fortalecer. Usar o dom que Deus nos deu para nos edificar. Falar em línguas é o quê?
edificar, crescer, edifício para cima, crescer para cima em Deus. Aí os outros dons vêm, e pode ser que venha outros dons antes também. Conheci um rapaz que a gente ganhou ele para Jesus, levamos ele para a igreja, e quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo, o selo ali do Espírito Santo, ele começou a entender o que todo mundo estava falando em volta. Nossa, eles estão falando numa língua que eu nunca ouvi, eu estou entendendo o que eles estão falando. Foi muito tremendo aquele dia. Ele recebeu o dom de interpretação de línguas primeiro. E ele já falava inglês, e depois continuou estudando outras línguas, outros idiomas, aprendeu também com muita facilidade outros idiomas. Isso é dom de Deus. Tudo isso está no Espírito Santo, são ferramentas que Ele nos dá, derrama sobre nós para que a gente se mova nessa terra. Mas agarra Ele, gente. Espírito Santo, o dom é legal, mas você é mais. Espírito Santo, o poder é bom, mas o Senhor é mais. Sem o Senhor não dá. Amém? Fique em pé, por favor. Queria ler mais um monte de texto aqui, mas tem uns irmãos ali que ficaram a noite inteira acordados, batendo papo, estão com sono. Isso que é o legal do acampamento, né? Que a noite toda lá, o pastor Ricardo, gente, vai dormir, gente. A gente vai ficar nessa canção mesmo, mas eu pedi para você parar só um pouquinho. Aí daqui a pouco a gente volta nela, tá bom? Pode parar. Você vai fechar seus olhos agora. Agora é você sozinho. Aí eu vou pedir para você largar o irmão do lado, com carinho. Coloca uma mão no seu coração, a outra mão no seu ventre. E aí fecha os olhos, e aí você já sabe o que você tem que fazer. Eu já acabei de ensinar. Se você precisa pedir perdão, fala, Espírito Santo, eu tenho negligenciado a minha busca do enchimento do Espírito. Eu te peço perdão. Você precisa fazer isso, fala, Espírito Santo, me perdoa porque eu não tenho te buscado, eu não tenho clamado, eu não tenho pedido o enchimento. Me perdoa, Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa porque o Senhor me deu dons e eu não estou usando os dons. Faça isso agora. Vai orando. Se tem pecados que o Espírito Santo está te mostrando, está dentro de você, confessa para Ele agora. Espírito Santo, eu pequei nisso. Eu falei mal, eu fiz fofoca, eu menti, eu fui agressivo, eu fui desobediente. Meu coração está endurecido. Queridos, sejam sinceros com Deus. Ele nos sonda e Ele sabe o que está acontecendo aí dentro. Então não tente esconder dele, não. Mas fale. Se tem pecados sexuais, agora é a hora. Senhor, me perdoa. Eu estou nesse tipo de pecado. Seja sincero com o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. É Ele quem nos convence. Espírito Santo, repousa sobre nós o teu temor. Nos batiza com temor essa manhã.
Agora eu quero que você comece a orar em línguas, falar em línguas. Eu vou pedir pro pessoal da banda vir para cá. Eu coloquei uma playlist lá porque eu quero ministrar vocês. Vocês ficam aí. Vai profundo, profundo. E à medida que você quiser vir aqui para frente, dobrar os joelhos, deitar ou ficar em pé aqui, pode vir também. Oh Espírito Santo de Deus, és bem-vindo, és bem-vindo. Faça como quiser. Até transbordar. Se você é pastor, líder, quero que você venha aqui para o lado esquerdo. Fica aqui do meu lado esquerdo, pastores e líderes. Fica aqui do meu lado esquerdo, quero orar por vocês. Os pastores precisam ser renovados nesse tempo, está muito difícil. Se é líder de jovem, líder do louvor, líder das crianças, fica aqui desse lado. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Comece a chamar o nome dele, chame por ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós chamamos, precisamos de ti, oh Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos lá, vamos capturar o coração do Senhor nessa manhã. Chame por ele, toque o Senhor nessa manhã. Venha as lágrimas novamente. Venha, volte a sensibilidade do Espírito mais uma vez, voltando ao primeiro amor, voltando ao início de tudo, como crianças, como crianças. Mova-se. Oh Espírito Santo. Vamos lá, você pode tocar ele, você pode fazer com que ele se levante do trono. Toque o Senhor essa manhã, toque o Senhor com suas lágrimas, toque com os seus gemidos, toque, toque. Recantere baracho e ela barachere andaramanai. Recandere xerere alamarababababbai. O Espírito de Deus está aqui. Ele está se movendo. Ele está se movendo. Oh, oh, oh.
Aviva-nos, Espírito Santo. Enche-nos, 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 enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, oh, enche-nos mais uma vez, oh, enche-nos, 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 enche-nos mais uma vez, enche-nos, 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 oh, eu sinto águas, também sinto como pombas voando aqui neste lugar. Sopra, Espírito Santo, libera as tuas águas, libera os teus ventos, vento do Espírito, vento que vem dos quatro cantos, sopra, sopra, esse vento do Espírito vai te guiar agora, vai te limpando das guerras passadas, das poeiras, e as águas começam a curar agora o seu coração, curar as feridas, limpar os teus pés, limpar os seus pés da jornada, da caminhada. Mais Espírito Santo, 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 mais de ti, Espírito Santo. Vamos, vamos, vamos. Toque o Senhor essa manhã. Pastores, sejam renovados.